Oi amigos, oi amigas, essa é a análise de cabeça fria do jogo entre Santos e Ceará, essa derrota vergonhosa de 3-0 no Castelão. Eu me exaltei aqui no pós-jogo do canal, que eu gravo assim que o juiz apita pela última vez. Normalmente esse é meu tom, é a minha linha aqui no canal, é o que geralmente eu vou gravar, mas eu torço para o Santos, eu estava incomodado e acabei subindo um pouquinho o tom. Aguardei a coletiva, vi os números, revi meu vídeo. Eu entendi que o conteúdo dele está correto, mas que eu poderia ter falado de um jeito um pouco mais tranquilo. E o jeito como eu gravei incitou alguns comentários dizendo: pô, isso não é você. Outros falando: pô, você está fritando o Vojvoda. Acho que muita gente não entendeu bem ou não analisou bem o conteúdo pela forma que eu estava falando, e considero que é um erro meu, um meia-culpa aqui. Então, gravo este vídeo que já é padrão, né, fazer duas análises do mesmo jogo. Inclusive, a análise fria de Santos e Grêmio foi justamente pedindo para o Vojvoda não ser teimoso, não dar murro em ponta de faca, tirar o Escobar, não deixar o Guilherme intocável, e deu no que deu. Então neste vídeo eu vou falar sobre a responsabilidade desse momento do Santos, que obviamente não tem o Vojvoda como o maior culpado, e alguns pontos do jogo que eu tentei entender e que de fato são incompreensíveis. Mas antes eu quero dizer que este é um vídeo com oferecimento da KTO, mais nova parceira deste canal. Eu usei o chance dupla da KTO e infelizmente o Santos não me ajudou. A chance dupla estava valendo neste final de semana para jogos do Campeonato Brasileiro e você podia escolher 3 jogos, colocava uma aposta em cada jogo, um empate, uma vitória, um chance dupla, um chute, um gol. Eu escolhi vitória do Palmeiras, que saiu no final contra o São Paulo, vitória do Vasco, que saiu no final contra o Vitória, e vitória do Santos contra o Ceará. Acabou que não bateu, mas com a chance dupla voltou um dinheiro para mim em aposta grátis. Com a chance dupla volta até R$50 para você fazer uma nova aposta nessa data FIFA. Então quem usou a chance dupla e acertou ganhou seu dinheiro. Quem não acertou, o dinheiro voltou. Então a KTO oferece mais uma oportunidade, e ainda bem que eu coloquei um dinheirinho pequeno que não me faria falta. Então é isso, se você gosta de apostar, por favor, aposte com responsabilidade, só aposte se você tem 18 anos e coloque lá um dinheirinho que não vai te fazer falta, beleza? Continuando agora o vídeo, eu quero iniciar falando o que eu sempre falo aqui no canal, que às vezes eu sou mal interpretado, a galera me cobra por algo que eu também acredito e que talvez eu não fale sobre determinado contexto. Então, para mim, o grande culpado da derrota para o Ceará, falando do jogo em si, deste domingo, foi o Vojvoda. Mas óbvio que o Santos está nessa posição no Campeonato Brasileiro, tem o presidente Marcelo Teixeira e seus pares, membros do comitê de gestão, vice-presidente, enfim, como o maior culpado. A gestão Marcelo Teixeira é a maior culpada porque o Marcelo Teixeira subiu a expectativa. Eu não estou falando apenas de Neymar, eu estou falando que o Marcelo Teixeira disse que o Santos brigaria por Libertadores. A gente talvez tenha julgado esse elenco do Santos de uma forma ruim, pelo menos a maioria da torcida, dos produtores de conteúdo, quando o Santos começa a contratar, e aí você vê Neymar, Roleiser, Tiquinho. Pô, o Neymar não era o Neymar que tá jogando, a gente esperava um Neymar maior, melhor. O Roleiser, a gente esperava o Roleiser jogar contra o Fortaleza todos os jogos. O Tiquinho, a gente esperava o Tiquinho do Botafogo, que não veio, pelo menos do Botafogo campeão. Quando você começou a montar o time ali no começo do ano, você fala, pô, um time legal. Na prática, isso não deu certo. O torcedor foi diminuindo a expectativa e o presidente foi subindo. Mesmo com o Santos cheio de problemas financeiros, mesmo com o Neymar se machucando, o presidente chegou a falar em Libertadores no começo do Campeonato Brasileiro. Chegou a dizer que era inadmissível o Santos perder para o Vasco, em São Januário. Então, claro que a montagem desse elenco não foi a ideal, que essa gestão tomou várias decisões equivocadas em sequência, e que o Santos brigar mais uma vez para não cair, tem essa gestão como principal culpada. Porque poderia ter baixado a expectativa, ter falado, esse ano vai ser para isso, não temos dinheiro. Mesmo com o Neymar, a gente não vai fazer muitos movimentos, mas não foi isso que foi feito. Dito isso, eu acho que a gente tem que também falar sobre a responsabilidade do Alexandre Matos, que ele não chegou faltando uma semana de janela. Ele teve tempo para diagnosticar esse elenco e diagnosticou mal, junto ao departamento de futebol, o scout, a diretoria e tudo mais. Porque, lembremos, o Santos não contrataria zagueiro, gente. O Santos entendeu que estava bem servido na posição, com Lua Pérez, João Basso,
Zé Ivaldo e Luizão, talvez o João Alencar ou o João Ananias da base. Precisou o Santos perder para o Vasco por 6-0 para o Santos ir atrás de zagueiro. O Santos elogiava pra caramba a comissão técnica do Kleber Xavier. Se tivesse perdido de 1-0 pro Vasco, ele não ia cair. Precisou tomar 6-0 do Vasco pra água bater na bunda e eles começarem a entender que esse elenco não era tudo isso, que a comissão técnica não era suficiente. Foram atrás do Sampaoli, um livramento o Sampaoli não ter vindo. Pra vir o Vojvoda, que eu achei uma boa opção. E acho uma boa opção ainda, vou chegar lá. Mas os erros sobre esse elenco foram também do diagnóstico do Alexandre Matos, diagnóstico tardio ali. O Santos foi de não contratar nenhum zagueiro para contratar Adonis Frias e Alexis Duarte por 8 milhões de dólares somados e tentar ir no terceiro zagueiro no final da janela. Tentou um monte de gente pra zaga, então o diagnóstico estava errado. Isso é culpa do departamento de futebol de alguma forma, certo? O Santos até o final da janela tenta um volante. Rômulo oferece 30 milhões de reais. Felipe Loyola, Santiago Gonzalez, Faravelli, pensou em vários e não trouxe. Então, se você diagnostica que essa posição é carente a ponto de você fazer uma proposta de 30 milhões e não traz ninguém, também é um erro de condução do departamento. Fecha a janela, aquela janela corrida, contratações no último dia, Lautaro, tal. Dos jogadores livres, você diagnostica que o Bilal Brahimi seria útil. 1 mês de avaliação e tudo mais. O Bilal Brahimi entra num jogo, não vai bem e vai pro final da fila. Ele passa na frente de todo mundo, isso já é uma decisão técnica, tá? Já indo pro Vojvoda. Ele passa na frente de todo mundo, depois vai mal e depois não entra mais em 2 jogos. Então, dos reforços recentes, talvez o mais útil até aqui seja o Lautaro. Claro que precisa de tempo, adaptação, mas acho que a gente precisa colocar ali o Alexandre Matos com a sua responsabilidade. Sabe, se fosse um gráfico em pizza, assim, a fatia maior, Marcelo Teixeira e sua gestão, aí você vai dividindo. Tem Alexandre Matos, tem Conselho Deliberativo, tem o Departamento de Saúde, né, que alguns jogadores se machucam em momentos pontuais, tem o Neymar, que não correspondeu às expectativas, tem as comissões técnicas anteriores, tem o elenco, tem vários jogadores que poderiam ter uma postura melhor, jogadores que poderiam estar à disposição e não estão, como o Ilharão, jogadores talvez não entendam a importância, não entendam por que o torcedor pega no pé, como o Guilherme. E aí vamos chegando no Vojvoda, que é claramente o menor dos culpados até aqui. E eu quis falar que ele teve culpa na derrota pro Ceará, ponto, nesse contexto de jogo. E eu acho que a nossa crítica, a minha crítica, é maior ao Vojvoda pela expectativa que ele gera. Porque ele mostra como o tempo de trabalho faz diferença para um treinador que é bom. O Santos entre o Fluminense, em que ele não muda, e o Atlético Mineiro com o tempo de trabalho é outro. Muda a formação, muda jeito de jogar, e se não fosse o Zé Ivaldo, o Santos certamente teria vencido. E poderia ter tido 5 vitórias seguidas. Gol do Tiquinho anulado, poderia ter vencido o Galo, poderia ter vencido o Bragantino e o Grêmio mesmo com seus defeitos e venceu o São Paulo. Já o jogo contra o Ceará é um jogo injustificável pelas decisões que o Vojvoda toma. Eu tentei entender, eu ouvi a entrevista coletiva, conversei com a Gabi antes de começar a ouvir o jogo, quando eu vejo a escalação do Rincon que nos surpreende. Eu falo, mas o segundo tempo contra o Grêmio é melhor quando o Rincon entra. Porque o Santos passa a recuperar mais a bola, libera o Zé Rafael acerta a trave 2 vezes, o time melhora com o Rincon. Vamos tentar entender, vai que na prática dá certo. O Igor Vinícius é pela lesão do Mike, né? Pelo problema no joelho, problema pequeno aparentemente. Na zaga que eu fiquei na dúvida, eu falei, será que o Lua Pérez é uma questão física? Será que o Barreal é uma questão física? Será que o Souza não tá bem? Então a gente espera. A princípio eu gravei esse vídeo, depois eu falei, será que eu peguei pesado, né? Será que não era melhor eu ter esperado? E eu fui esperar a entrevista coletiva, e aí eu tive a certeza de que ele errou, que a culpa é dele, que tá na conta dele mesmo, esse resultado. Principalmente essa atuação, né? Porque ele não joga. Mas o desempenho do Santos, como as coisas não funcionaram, e como o Ceará do Léo Condé segue invicto contra o Vojvoda na temporada, é também, e principalmente, pela decisão de escalação que o Vojvoda toma. O Vojvoda diz na entrevista coletiva, isso é uma loucura na minha cabeça, de verdade, eu acho o Vojvoda muito bom, mas não consigo entender o que ele quis. Ele diz que colocou o Alexis Duarte ao lado do Adonis, ele cita o Alexis, tá? Não cita o Adonis, como se o Adonis fosse titular. Ele coloca o Alexis e não o Lua Pérez por conta do jogo aéreo. Gente, o jogo aéreo do Alexis Duarte é o ponto negativo dele. Quem assistiu o vídeo aqui de apresentação sobre o jogador sabe do que eu tô falando. É a pior característica do Alexis Duarte. Ele é um zagueiro rápido, de antecipação, de ter um passe legal. Ele não é bom pelo alto. E pior pra mim, ele diz que tira o Lua pra colocar Adonis e Alexis, porque o Alexis demonstrou um bom jogo aéreo e porque tem o Pedro Raul.
Então você muda a sua dupla de zaga por causa do Pedro Raul. Você não tem convicção sobre a sua dupla, você não dá sequência para a sua dupla. E pior, o Alexis Duarte não vai jogar contra o Corinthians, porque ele vai estar com a seleção, a viagem longa do Paraguai não chega a tempo. Por que não dar sequência pro Lua e pro Adonis? Né? Tentar, o Adonis ficou fora, teve um probleminha, por que não os dois? Aí já falei, puta, não fez sentido. Aí beleza, Mike pelo Igor, uma questão física. Já vou chegar no Escobar, tá? Mas ele disse sobre o meio-campo que ele quis fortalecer o Rincon, o meio-campo com o Rincon no lugar do Barreal. Que foi uma decisão menos é mais. Ele usa esse termo. Com 3 meio-campistas mais, né? E não foi uma decisão, porque o Barreal tá desgastado, é uma apuração que eu tenho. O Lua Pérez idem, eu achei que era uma questão física, mas não, ele disse que é uma questão dele, que ele decidiu. E aí isso me incomoda. Porque você muda a tua defesa pelo Pedro Raul e você faz um time mais defensivo para enfrentar o Ceará no Castelão. Não era um Santos protagonista? Não era um Santos que tinha que criar contra qualquer adversário? Um Santos que finalizou 24 vezes contra o Grêmio, o dobro de finalizações contra o Bragantino, que se impôs contra o time reserva de São Paulo, que poderia ter vencido o Atlético Mineiro na Arena MRV. E você faz um time mais defensivo, fortalece o meio-campo, menos é mais, contra o Ceará no Castelão. Por quê? Quem é o Ceará no Castelão? É tão forte assim a ponto de você mudar o que vinha mais ou menos dando certo? Então, assim, mais uma decisão que não dá pra justificar do Vojvoda. E aí chega no Escobar. E ele diz que guardou o Souza pro segundo tempo. Quem guarda lateral pro segundo tempo? O Souza é titular do Santos. Titular do Santos. E aí o que me incomoda, isso já não é mais da coletiva do Vojvoda, é de percepção do jogo, até trazendo detalhes da transmissão do Amazon Prime, a qual claramente eu acredito na apuração do repórter ali, né, no que ele observou. O Escobar não tinha que ter voltado. O Escobar não tinha que ser titular, né? Ponto. Não tinha que ter voltado pro segundo tempo, fez o primeiro tempo horroroso. Ele inverte, né? Coloca o Barreal no Rincon, já mostrando que ele errou na decisão, mas mantém o Escobar. A transmissão da Amazon Prime mostra a bronca que o Vojvoda deu nele. E ele parecia que não viu a câmera, depois ele se assustou que a câmera tava lá. Me deu uma puta bronca no ouvido do Escobar antes de começar o segundo tempo. E aí o repórter do Amazon Prime diz que estavam aquecendo Robinho e Cabaleiro. E aí o Escobar entrega o gol pro Ceará, ele troca entre o Cabaleiro, ele manda o Robinho de volta pro banco e põe o Souza. Por que o Souza entra no 2x0 e não entra no 1x0? Por que o Souza não entra no 0x0? Precisou o Escobar errar de novo pra você tirar? E é isso que me incomoda, foi por isso que eu falei de um jeito mais nervoso no pós-jogo, sabe? E aí o Robinho Júnior, que entrou bem contra o Grêmio, recebe como prêmio aquecer e não entrar. E ele termina o jogo colocando Tiquinho e Tassiano. Tiquinho, foi mal contra o Grêmio, não tem condição de jogar muito tempo, não tá bem. Você tá massacrando, tá faltando 5 minutos, colocar pra fazer um gol de cabeça, eu entendo, mas Tassiano, que até ganhou bem aquela bola pelo alto antes do Lautaro acionar o Cabaleiro no gol que ele perdeu. Mas assim, as decisões não fazem sentido. O Bilal Brahimi entra primeiro, depois não entra mais. O Robinho aquece e não entra. O Cabaleiro, o Barreal teria ficado fora e joga. Sabe o que eu tô falando? Então ele tá indo por um caminho. Neste domingo, ele teve um domingo de Kleber Xavier mesmo. De Caixinha, de Cariri, como eu falei, de Udaí, de Lisca, de Aguirre, de Paulo Turra. Ele teve um domingo assim. Por isso que eu acho que a conta precisa chegar nele, neste jogo. Não pelo trabalho, não pelo momento. Ele herdou esse elenco. Eu acho que o único ponto positivo, ainda discreto, é que o Guilherme saiu. Contra o Grêmio ele tinha que ter saído e não saiu. Dessa vez ele saiu aos 30 do segundo tempo. A transmissão disse que ele deu uma bronca no Guilherme. Talvez ele esteja assim dispondo de alguma forma, entendendo que o Guilherme não pode ser esse titular absoluto. O Guilherme pode jogar um jogo ou outro. O Santos não tem muitas opções no ataque. E convenhamos, o Santos não tem quem faça gol, tá? Bolão de Igor Vinícius pro Lautaro furou. Não sabe finalizar. É um centroavante que não sabe finalizar. Já mostrou isso, né? Fez 2 gols ali, mas é um gol na pequena área, outro gol sem goleiro. Ele não tem esse cacuete, ele não é um grande finalizador. Ele é um cara super raçudo, esforçado, toma decisões inteligentes, taticamente ele ajuda, mas é o Lautaro Dias, que era a 4ª opção do Cruzeiro. Esse é o cara que a gente deposita esperança. Se não for ele, é o Tiquinho. Se não for ele, é o Tassiano. Porque a gente devolveu o David Washington e principalmente vendeu o Luca Meirelles. Então eu entendo que existem limitações, que nem tudo pode estar na conta do Vojvoda, mas tem algumas opções que precisam aparecer. O Gabriel Bom Tempo não tinha condições, tá sem ritmo, por que viajou? Terceiro jogo do Arão, por que o Arão não entra? Por que é o Rincon antes? Será que não dava pra colocar o Barreal no lugar do Guilherme e mais alguém no meio campo? O Roeder pode jogar mais? Tem outras questões importantes, né, que a gente pode dizer.
Mas sobre as decisões desse jogo, eu não consigo entender. Nem as da escalação, nem as substituições. Isso me incomoda. E eu espero mais do Vojvoda, então por isso que eu trouxe ele como culpado deste jogo. E eu espero diagnósticos para a partida contra o Corinthians. O Santos perdeu enorme chance de respirar, de ter uma data FIFA tranquila. Agora vão julgar que não vai ter 2 períodos de treino, vão julgar a folga, pressão para Santos e Corinthians na volta. Se perder para o Corinthians é crise. Vai ter Vitória e Bahia na próxima rodada, depois Santos e Corinthians. A diferença é de 3 pontos na zona. Se o Santos tropeça com o Corinthians e a Vitória ganha do Bahia, o Santos se ferra na zona e Vitória respira. E depois tem Santos e Vitória, dia 20. O Santos poderia ter essa gordura antes dessa sequência. E não tem. O Santos vai jogar desesperado contra o Corinthians, depois contra o Vitória, e parece que vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro. Então, você tinha uma chance de fazer gordura, de manter o que vinha mais ou menos dando certo, e você se defende, muda o jeito de jogar, põe um zagueiro que não é bom pelo alto. Entende o que eu tô falando? Guarda o Souza pro segundo tempo? Por isso que eu acho que o Vojvoda tomou decisões erradas. Eu mostrei essa preocupação no pós-jogo de Grêmio, pedi para ele não ser teimoso, faça diferente, eu falei, e ele fez igual. Isso me frustra muito, o que não inviabiliza que ele é um grande técnico, e que ele vinha fazendo um bom trabalho, e que o Santos melhorou na mão dele. A gente precisa ter discernimento, às vezes falta, às vezes eu grito, às vezes eu não queria, mas eu acho que é importante ter essa segunda análise com mais calma e dizer, em níveis, quais são os principais responsáveis, até chegar neste domingo, que aí eu acho que com o elenco fechado, com o Vojvoda, das decisões dele, ele tem a principal culpa. Se você pensar mais macro, claro que é Marcelo Teixeira. Sobre esse jogo em si, é o Vojvoda. Só isso que eu queria deixar claro nessa análise mais fria, são 17 minutos de vídeo, até me alonguei um pouquinho mais do que eu gostaria. Obrigado a quem assistiu até o final. Peço para que você se inscreva no canal, curta este vídeo, comente, deixe seu feedback se você está gostando, se acha que pode ser algo melhor, se eu perdi a linha ou não. Deu hype, comecinho de semana, o hype é muito importante, ative as notificações para não perder nada e também avalie se tornar membro deste canal. Teremos vídeos e lives exclusivas nessa semana, prioridade nos comentários, logo mais vai ter um encontro de assinantes, então se você puder se tornar membro seria legal, eu te agradeceria, mas se não, dê essa ajuda gratuita aí para mim, que já é muito bom, beleza? É isso, boa semana a todos na medida do possível, não teremos jogos, mas teremos informações, análises, lives, o que pintar. Em breve novidades aqui, belezinha? É isso, gente. Tamo junto, até a próxima.